Muito bem, eu sou Lourildo Costa, o novo professor de filosofia de vocês. A nossa turma da primeira série no Colégio Estadual São Paulo, estaremos falando nesta aula, primeira aula do bimestre, sobre iniciação à antropologia filosófica. Caros alunos do primeiro ano do ensino médio, nesta primeira atividade da filosofia, iremos falar um pouco acerca da antropologia. Vamos conhecer um pouco um pouquinho mais da irmã da filosofia? Bem, o vocábulo antropologia tem origem no grego e significa estudo sobre o ser humano. A pergunta filosófica fundamental é: quase todo mundo faz, o que é o ser humano? A partir dessa pergunta, outros questionamentos serão levantados. Entre eles, qual é o real sentido da existência humana sobre a Terra? O homem possui uma natureza humana? Se positivo, como defini-la então? A antropologia filosófica preocupa-se com o estudo do ser humano naquilo em que lhe é mais essencial, o espírito. Enquanto que o ramo da antropologia física vai estudar o homem na sua dimensão corpórea, isto é, no seu aspecto material, diferenciando-o do ânima, isto é, da alma. Já a antropologia cultural aborda os costumes e hábitos de uma sociedade. Sendo assim, a antropologia filosófica, bem como a ciência como um todo, irão se preocupar com o estudo do ser humano, embora a abordagem da antropologia filosófica venha a ocorrer de uma maneira ou de uma forma mais distinta. Segundo o dicionário, o sentido do termo antropologia é ciência do homem, no sentido mais amplo, que engloba suas origens, evolução, desenvolvimento físico, material e cultural, fisiologia, psicologia, características raciais, costumes sociais, crenças, entre tantos outros aspectos. Conforme já dissemos anteriormente, a antropologia é a parte da filosofia que se ocupa com a posição do homem no universo em sua totalidade. E ao longo da história do surgimento da filosofia, várias teorias surgiram a respeito da existência humana. Na Grécia Antiga, o filósofo Platão defendeu que o corpo do homem é a prisão da alma. Na Grécia Antiga, também o filósofo Aristóteles dizia que o homem é um animal político, por natureza. Já Sócrates, outro filósofo grego, pregava sobre a necessidade de o homem conhecer a si próprio, conhecer a si mesmo. Na Idade Média,
um período da história europeia que abrangeu os séculos 5 a 15 e que teve início com a queda do Império Romano do Ocidente e terminou durante a transição para a Idade Moderna. Neste período, Idade Média, dizia-se sobre a relação entre a alma e o corpo e da submissão da razão à fé. Uma forte maneira de enxergar o mundo de então. Uma época que foi marcada pelo teocentrismo, isto é, Deus como o centro do universo. Já na Idade Moderna, alguns historiadores convencionaram denominar de Idade Moderna aquele período, um período histórico que começou com a queda do Império Bizantino, no ano de 1453, derrubado pelos turcos otomanos, e veio terminar com a Revolução Francesa no ano de 1789. Então, nesse período, Idade Moderna, René Descartes, filósofo, físico e matemático francês, opôs-se ao conceito de corpo e alma no ser humano. Todavia, em nossa era, que denominamos de período contemporâneo, cujo início ocorreu a partir do ano de 1789 com a Revolução Francesa, surgiu Karl Marx, filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário socialista. Marx enxergou o homem como um ser meramente econômico. Em seguida aparece Freud. Freud foi médico, neurologista e psiquiatra, criador da psicanálise, e destaca, segundo seus conceitos, destaca o homem como um ser instintivo, isto é, comportamentos com origem nos instintos humanos. Dando continuidade ao tema da nossa aula de hoje, nós vamos encontrar também, na nossa era contemporânea, um filósofo que se chamou Kierkegaard, que desenvolveu o seu trabalho psicológico explorando as emoções e os sentimentos dos indivíduos diante das escolhas da vida. Ele tratou acerca do homem angustiado. Teríamos muitos outros exemplos de pensadores que poderíamos citar para vocês. Vejam quão importante é o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, que viveu entre os anos de 1712 a 1778. Rousseau, obrigatoriamente, está ligado à Revolução Francesa. O princípio fundamental de toda a obra de Rousseau, pelo qual ela é definida até os dias atuais, é que o homem é bom por natureza, mas está submetido à influência corruptora da sociedade. Ou seja, o homem nasce bom
e a sociedade o corrompe. Isso porque, no seu estado natural, não existe lutas entre eles. Os homens comunicam-se através de gestos, gritos generosos. Rousseau costumava dizer que o homem é um bom selvagem, que nasce livre, com impulsos irrestritos. Eles criam um estado civil por livre associação, por convenção, e deliberadamente resolvem formar certo tipo de sociedade a qual passam a prestar obediência mediante o respeito à vontade geral. Porém, segundo Rousseau, ao criar um conjunto de forças e leis para lhes servirem de proteção, na realidade, esse conjunto de forças e leis acabam castrando-lhes a verdadeira liberdade. E o homem perde a liberdade natural ilimitada e ganha com isso a liberdade moral instituída pela sociedade civil. E aqui concluímos a nossa primeira aula, que tratamos hoje sobre a iniciação antropológica à filosofia. Falamos um pouco sobre antropologia filosófica. Na próxima semana estaremos com o nosso vídeo-aula número 2, dando continuidade a este tão importante assunto. Até lá!